tá, gente? Já estou indo. Vou fechar a cortina aqui, né? A gente tá ao vivo aqui, graças a Deus. Estamos aí, para a honra e glória do Senhor. Vamos dar mais uma vez que o Senhor possa nos dar sabedoria e entendimento para aprendermos mais um pouquinho. Vou só ligar a luz aqui para a sala ficar clara, né? Porque senão fica muito escuro. Mas aí estamos aí para a honra e glória do Senhor, amém? Gostaria que a Amanda já está aí, né? A Amanda já está compartilhando aí. Vamos estar aí para comentar. Eu já ouvi bastante aqui. Não, nunca estamos preparados, tá? Nunca estamos preparados. Nunca sabemos, sabemos totalmente. Estamos em aprendizagem. E hoje, para a honra e glória do Senhor, eu aprendi muito mais. E agora, depois que eu ler para vocês, eu vou estar aprendendo muito mais. Vamos estar aí compartilhando a palavra do Senhor, tá? Eu gostaria que você compartilhasse, que você colocasse aí a mão no arado aí e compartilhasse para a honra e glória do Senhor. Hoje está bem frio, não tá? Nossa! Hoje tá frio mesmo. Preparei bastante, pedi uns irmãos para estar aí também preparando, sabe? A gente está falando aí do amor do Senhor, está comentando a respeito da palavra do Senhor. Que Deus possa nos dar sabedoria. E não deixe de dar seu comentário. Fica com a Bíblia aberta aí em Apocalipse capítulo 2, que nós vamos ler. Nós já fizemos uma explanação, né? E hoje nós vamos continuar aí lendo a palavra de Deus. Que o Senhor possa nos abençoar, perdoar todos os meus pecados, purificar os nossos lábios, tornar-nos dignos, Senhor, né? De estar aprendendo mais e mais do Senhor. O som tá beleza aí, Amanda? Tá tudo ok aí? Se tiver, me fala, tá? Vamos estar aí convidando. Tem uma pessoa, né? Vamos estar aí. Tá dando muito barulho, eu mudei de local porque lá é muito escuro, né? Mas tá dando muito barulho, né? Mas tá, vamos tá bom aqui o lugar que eu estou. Se vocês quiserem, eu troco de lugar. Que o Senhor possa nos dar sabedoria e entendimento. Senhor, nós queremos amarrar toda a obra do inferno pelo poder do nome do Senhor Jesus. Eu não sei quem me deu esse livro, mas esse livro agora está vindo assim a calhar, sabe? Eu comecei a ler esse livro agora. Tinha começado, depois eu parei. Eu tenho um tanto de livro ali, eu vou lendo, tá? Esse aqui é a Apologética Cristã para o século XXI. Eu acredito que foi a pastora Lucileia que me deu. Essa Bíblia que eu estou com ela aqui, eu louvo a Deus. Ela que deu para Elon quando ele completou 12 anos. Mas é excelente, excelente. É uma Bíblia assim, de estudo. Eu até encapei ela, porque ela estava bem assim usada, sabe? Mas eu nem. É uma Bíblia de estudo, ela chama. Deixa eu ver se eu consigo. Eu nem sei se ela vende essas Bíblias. Ela vendia, ela está vendendo. Ela está vendendo Bíblia, eu não sei se ela vende essas, mas essa aqui é excelente, tá? Eu estive ouvindo vídeos hoje, mandei vídeo para o pessoal que está aí assistindo para ouvir também. Estou ouvindo vídeo. Nós sabemos que João, ele foi naquela época que o contexto que ele vivia naquela época, ele estava preso na ilha de Patmos por causa da perseguição, porque ele pregava a palavra de Deus. E hoje também não somos perseguidos, não somos perseguidos socialmente, mas existem lugares que eles mandam as pessoas embora porque elas são crentes. Nós sabemos que tem países que está sendo perseguido, as pessoas estão perdendo o salário por serem cristãs. E nós temos a oportunidade de estar pregando a palavra aqui. E no capítulo 1, quando nós começamos ontem, né? João estava lá na ilha de Patmos e ele teve uma visão surreal, né? Quando ele teve essa visão, ele caiu
e ele foi levantado, né? Levantou, e ele teve essa visão, ele teve a visão de quando você pega lá o livro de Apocalipse, no capítulo 1, você vê que ele teve a visão, ele teve uma revelação, né? Uma descoberta ou uma exposição de uma realidade que não tinha sido percebida anteriormente. Essa revelação veio a João na ilha de Patmos, porque ele estava preso ali por causa da pregação do evangelho. A igreja estava sendo muito perseguida. Eu estava ouvindo um comentário hoje que quando Nero começou a reinar em Roma, ele tinha 14 anos. Ele pôs fogo em Roma e jogou a culpa nos cristãos. E os cristãos estavam sendo perseguidos de uma tal maneira, porque Nero era louco. Mas o João, ele não foi preso na época de Nero, não. Porque Nero morreu, veio outros aí. Eu não me lembro direitinho na época que ele foi preso, não, que é muita coisa. Gente, é muita profundidade, porque é uma mistura de história, de Alexandre o Grande, dos parentes dos Judas que traiu Jesus, também tomou. Houve uma tomada aí. Se você, gente, é muito. Esse livro de Apocalipse é para ser mastigado, sabe? Eu não sei todas as coisas, não. Eu estou estudando. E o que eu consegui pegar, eu vou passar para vocês, mas eu gostaria que vocês não ficassem só com o que eu estou falando, mas que vocês pegassem a Bíblia, estudem a Bíblia, pega a Bíblia de estudo, estuda. Eu fui aconselhada uma vez com o pastor metodista, uma pastora metodista, que ela falou comigo assim, e eu vejo que são pastores sérios que vocês podem estar assistindo estudos deles, que é o pastor Hernanes. Ele é muito maduro para estar explicando o Apocalipse. Tem o pastor também que ele... Me ajuda aí, Amanda, que eu passei para você. Augusto Nicodemos, eu gosto demais. E tem um outro que eu não me lembro, não me lembro agora. Escreve para mim, Amanda, eu mandei para você. Tem um outro aí, são uns... mas tem uns outros também, mas o que eu estou ouvindo ultimamente, e estou ouvindo muito Vaquinão também, sabe? E nós temos que olhar se as pessoas estão condizendo, nós temos que estudar. Se eu falar alguma coisa errada na minha live, você escreve aí e fala assim, Patrícia, você comentou isso assim, assim, e não é assim, tá? Mas vamos, eu aceito críticas, sim, eu não aceito ofensas. E João, ele teve essa revelação, né? Veio de Deus através do Senhor Jesus Cristo, cuja posição de João foi entregue por um anjo. E ele teve essa visão aí, meu querido e minha querida, das igrejas, né? E quando ele teve essa visão aí eu até anotei aqui para falar com vocês, ele teve a visão dos 7 castiçais, das sete estrelas, que eu anotei aqui, e eles representam, por exemplo, nós sabemos que, olha, tem os 7 castiçais, e ele teve a visão lá também com 7 estrelas. Ah, tá. Esse que a nossa irmã Amanda está colocando, o pastor Elaine, como é que fala? Hernanes, que ela colocou ali, a nossa irmã Amanda está respondendo aí, tá? Quem está aí ao vivo aí, também, nós podemos estar falando ao vivo depois, tá? E deixa eu dar uma acenada aqui. Davi que está assistindo, meu cunhado. As 7 igrejas, os castiçais, quando João teve a visão dos castiçais, você sabe que castiçais, né, é tipo um candelabro, né? E tem as 7 estrelas. Esses 7 castiçais são as 7 igrejas, tá? 7 igrejas, que depois vai ter a revelação de uma por uma. E as estrelas são os pastores que pastoreavam as igrejas naquela época. Porque as igrejas foram fundadas, né, nesses lugares aí, tá? E cada igreja, ela é cuidada por um pastor.
E essa visão, quando ele vê na mão, na sua destra, 7 estrelas, na outra mão, o castiçal com 7 pontas, né, que representam as 7 igrejas da Ásia, e ele segurando, uma das mãos segurando aquele castiçal com as 7 pontas, né, segurando assim, representa que o Senhor está em todas as igrejas, nas 7 igrejas da Ásia, sabe? E Éfeso, nós vamos falar de Éfeso agora. O significado de Éfeso, eu gostaria que você confirmasse. Olha tudo que eu estou falando. Éfeso significa desejável, tá? Éfeso significa uma cidade próspera, tá? E o pastor da igreja de Éfeso era Timóteo. Timóteo, Paulo, quando ele chegou lá em Éfeso, ele achou um pastor que estava segundo os ensinamentos de João Batista, e não estava ensinando que Jesus Cristo tinha morrido na cruz do Calvário, que Jesus Cristo morreu ao terceiro dia, morreu e ressuscitou. Ele estava com o ensinamento de amém, Davi, glória a Deus. Ele estava com o ensinamento de João Batista, ele não estava ensinando nada da morte e ressurreição de Cristo. Então, Paulo foi e enviou esse casal chamado Áquila e Priscila. Você pode ir lá na carta de Éfeso, que você vai ver lá, para estar orientando esse homem que estava que estava com boa vontade de ensinar, mas não estava sabendo ensinar. Olha para vocês verem. Então Paulo deixou Priscila e Áquila para estar lá nessa igreja de Éfeso, para estar ensinando para Priscila e Áquila, e deixou Timóteo como pastor. Então Timóteo, ele era pastor em Éfeso, tá? E lá em Éfeso Éfeso era um lugar que tinha postos, porto, né? Mediterrâneo. Eles eram ricos, eles eram poderosos, eles eram prósperos, e esse povo de Éfeso, eles serviam a tudo enquanto é tipo de Deus de D minúsculo, tá? Que o nosso D de Deus é de D maiúsculo. Eles serviam a tudo enquanto é tipo de idolatria, tudo enquanto é tipo de idolatria ali. Mas mesmo ali em Éfeso, tendo todo tipo de idolatria, a palavra de Deus permaneceu ali com o pastor Timóteo. Timóteo, ele era um dos pastores da igreja em Éfeso. Mas acontece que Deus entregou um recado para João lá, preso lá na ilha de Patmos. Ele entregou um recado para ele, entregou, né, uma mensagem para ele estar falando lá com esse povo, com esses cristãos que estavam em Éfeso. Olha para vocês verem. Sabe o que eu estava reparando hoje? Que a igreja de Éfeso, a mensagem que Deus entregou, né, através de Jesus Cristo, e um anjo levou até João, as igrejas têm uma ordem cronológica. Se você for pegar o mapa, você vai ver que João estava preso na ilha de Patmos. Eu estava até olhando aqui como que era a ilha de Patmos, o lugar que João estava. Deixa eu falar com vocês o lugar que João estava, como é que era. Priscila, Deus abençoa. Compartilhei para a honra e glória do Senhor. Olha o lugar que João estava. João vivencia com seus leitores a aflição e a perseguição por causa da fé. Porque João, ele estava sendo perseguido por causa da fé, e ele tinha resistido. E ele resistindo com uma persistência paciente, que é uma coragem firme. Nós temos que ter uma coragem firme perante o sofrimento injusto. Muitas vezes somos injustiçados, muitas vezes nós sofremos, mas nós devemos permanecer firme. Entretanto, a glória do reino está subordinada aos julgamentos envolvidos na vida cristã.
João, ele deu testemunho, ele estava preso na ilha de Patmos por causa do seu testemunho. João está exilado em Patmos. E Patmos era pertinho de Éfeso, tá? A cidade de Éfeso. Era uma ilha de 16 por 10 quilômetros, era uma ilha pequena. Essa ilha era localizada 100 quilômetros a sudoeste de Éfeso. Era bem pertinho de Éfeso, tá? No mar de Egeu. Essa ilha era vulcânica e quase não tinha árvore, porque o lugar que tem vulcão não tem árvore. Obrigado, Priscila. Bonitinho. Que Deus te abençoe muito de montão, tá? Eu recebo em nome de Jesus, minha linda. E aí, está falando assim, olha, que ela tinha quase 100 árvores, e os romanos usavam essa ilha de Patmos para uma colônia penal. As pessoas que eram penalizadas, as pessoas que eram condenadas, eles obrigavam os prisioneiros a trabalhar lá. Ela só tinha pedra, a trabalhar nas pedreiras, porque as casas eram feitas de pedras, pedra pura mesmo, não é misturada com areia igual hoje, não. E eles usavam e eram pedras de granito. O exílio de João foi resultado do seu sofrimento fiel ao Evangelho. Que o resultado, que possamos também sermos fiéis às 7 igrejas do Apocalipse, as igrejas das 7 cidades. Então, essas eram as cidades, tá? As cidades eram Éfeso, tá? Esmirna, Pérgamo, Laodiceia, Filadélfia, Sardes e Tiatira. Essa igreja ficava na Ásia, que hoje tem um outro nome, Grécia, e eu esqueci, eu lembrando que eu falo com vocês. As igrejas dessas 7 cidades, né, receberam uma carta apocalíptica do Senhor, escrita por João. João escreveu, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. E João foi ordenado, foi uma ordem. Ele mandou ele escrever as 7 igrejas. E através de elogios, repreensões, as igrejas foram elogiadas, elas foram repreendidas, elas foram advertidas. O povo de Deus foi exortado a manter-se fiel mesmo na adversidade. E eu coloco nessa tarde para você, estamos perante uma adversidade. Nós estamos aí com essa loucura desse vírus, que ninguém sabe como vai ser resolvido essa situação. Todas as nações mexeu com o mundo. Estamos em meio a uma adversidade. Estamos em quase 114 dias, se não me falha a memória, são 114 dias dentro de casa. E nós estamos numa adversidade terrível. Tem pessoas que não conseguem ler Bíblia em casa. Você vai ter que se esforçar e ler Bíblia em casa, porque senão você vai morrer espiritualmente. E quando você assustar, você está apostatando-se da fé. Temos que permanecer firme. E aqui, essas igrejas, né, elas são repreendidas, elas são advertidas, elas são elogiadas. Através desses elogios, repreensões e advertências, o povo de Deus foi exortado a manter-se fiel. E essas igrejas desempenharam papéis importantes na prática cristã na Ásia. Então, essas igrejas, elas desempenharam papéis importantes na prática cristã lá na Ásia, porque essas cidades, Éfeso, Esmirna, né? Essas 7 cidades que foram escritas nessas cartas, todas elas tinham povo de Deus lá. A igreja de Éfeso tinha tudo em quanto é tipo de coisas, de práticas errôneas, idolatria, feitiçaria, tudo em quanto é coisa. Mas ali tinha uma igreja de Deus ali, que era pastoreada por Timóteo. E essas igrejas desempenharam uns papéis muito importantes, né? Que eu estou aqui falando. Soraya, Deus abençoe, estou lendo Apocalipse. E
eles era cristã da Ásia Menor, e por causa da sua localização em redes de transporte, ligando a diferentes regiões, a cidade de Éfeso se tornou muito rica. Então, o Éfeso, capítulo 2, de 1 ao 7, que eu vou ler para vocês aqui agora mesmo. Primeiro, João elogia, sabe? Por que ele elogia a igreja de Éfeso? Porque a igreja de Éfeso rejeita o mal, persevera e é paciente, tá? A igreja de Éfeso é elogiada por sua perseverança, por sua paciência e por rejeitar o mal, tá? Ela recebe um elogio aí. Agora, a igreja de Éfeso recebe uma crítica, sabe? Olha bem o que aconteceu com a igreja de Éfeso. Ela era admirada porque ela perseverava na doutrina dos apóstolos. João foi o último apóstolo, tá? Ele foi o último apóstolo que estava... ele foi o apóstolo que mais viveu, né? Ele foi na década... Eu não gosto de datar, não, porque cada estudo que você ouve, cada Bíblia que você lê, a data tá diferente, tá? Porque as pessoas não conseguem ter uma data exata de quando que João escreveu essa carta. Nós sabemos que, pelo contexto, ele está na ilha de Patmos e Deus mandou ele escrever essas cartas às igrejas da Ásia. E a igreja de Éfeso, ela foi elogiada e depois foi criticada, porque a igreja, o amor de Cristo tinha se esfriado. Eles já não estavam com aquele amor fervoroso mais. Eles só eram ortodoxos. Eles eram praticantes. Deixavam de fazer as coisas por causa de Deus, fazia por causa de Deus, mas não tinha aquele amor. Eu faço. É mesmo aquela pessoa que fala assim: eu vou à igreja, mas eu vou por ir. É minha obrigação. Não vai com aquele fervor. Então foi criticado porque o amor se esfriou, o amor estava frio, tá? E aí, o que João pega e dá um conselho? É o conselho que fica para nós. Vamos voltar às práticas das primeiras obras. Por quê? Porque nós vamos fazer parte da árvore da vida. Vou ler com vocês, meus queridos, né? Então aí é interessado as 7 igrejas da Ásia, e a primeira igreja que nós vamos estar lendo aqui, olha, eu até marquei aqui para vocês, Apocalipse capítulo 2, que está falando assim, olha, escreve ao anjo da igreja em Éfeso. Esse anjo aí que estão falando, ao anjo da igreja, é o pastor da igreja. Quem era o pastor da época lá? Timóteo. Então essa carta foi endereçada ao pastor, tá? Então ele está falando, escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. E isto diz, aquele que tem na sua destra as 7 estrelas e que anda no meio de 7 castiçais de ouro. Essas 7 estrelas que eu tinha falado com vocês aí, deixa eu olhar aqui para mim não errar, as 7 estrelas são os pastores da igreja. E os 7 castiçais são as igrejas. E que Deus, o Senhor Jesus Cristo, ele anda no meio da igreja, né? Ele está presente, ele é onipresente, é onipotente, é onisciente. E aí, olha o que Deus fala através de João à igreja de Éfeso. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência. Olha o elogio aí. Eu sei as tuas obras, o teu trabalho e a tua paciência, e que não pode sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achastes mentirosos. Porque existiam algumas pessoas naquela época que estavam se auto-intitulando apóstolo. Apóstolo quer dizer aquele que andou com Jesus, né? E eles estavam pregando falsas doutrinas, eles estavam banalizando a graça, eles estavam falando, porque a igreja de Éfeso, a cidade de Éfeso era uma igreja era uma cidade que tinha tudo em quanto é tipo de religião.
Só que tem que eles estavam ficando com fracos na fé, porque estavam perdendo o primeiro amor. Então eles estavam, os falsos mestres estavam se infiltrando no meio do povo de Deus que estava nessa cidade tão pecaminosa, né? E estavam banalizando a graça de Deus, falando que não tinha importância participar de culto pagãos e cultos cristãos. Ah, pode participar, pode fazer isso. E nada é diferente de hoje não, gente. Nada é diferente de hoje. As pessoas estão misturando tudo, estão distorcendo a palavra de Deus, estão distorcendo, sabe? Estão fazendo coisas que sabem que é pecado, mas estão falando que não tem nada a ver, estão banalizando a graça do Senhor. E esses falsos mestres, eles estavam pregando falsas doutrinas, estavam aconselhando a igreja de Éfeso, né? A igreja cristã de Éfeso, a fazer coisas erradas. Mas como eles conheciam a palavra, eles puseram à prova essas pessoas que se diziam apóstolos, né? Mas achou-os mentirosos. Por isso que nós não podemos aceitar qualquer tipo de pregação. Nós temos que olhar se está na palavra, confere na palavra de Deus. E aí está escrito assim: sofrestes e tem paciência, e trabalhaste pelo meu nome e não cansastes. Eles eram pessoas que, os cristãos de Éfeso, eram cristãos que sofriam, trabalhavam e tinham paciência pelo nome e não cansavam. Mas Deus elogiou, através dessa carta que foi entregue a João, houve um elogio, porque era um povo paciente, era um povo trabalhador, era um povo que não se cansava, era um povo que conhecia os mandamentos do Senhor, sabia toda a doutrina dos apóstolos, tudo que os apóstolos pregavam, sabiam tudo direitinho, porque você sabia que a igreja de Éfeso, Paulo foi implantar essas igrejas lá, ele implantou a igreja de Éfeso ali, e aí Paulo, né, ele deixou lá a palavra de Deus lá, e eles tinham a doutrina do apóstolo lá, dos apóstolos, mas eles estavam pregando outras coisas. E ele falou assim: eu tenho, porém, contra ti que esfriastes no primeiro amor, e anda se esquecendo de Deus. E aí ele fala assim no versículo 2:5: lembra-te, pois, de onde caístes e arrependa-te. Lembra-te de onde caíste e arrepende-te. E pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se você não arrepender. Porque nós sabemos que o castiçal ali, ele representa a igreja de Éfeso. Se a igreja de Éfeso não arrepender do esfriamento, não voltar às primeiras obras, a mensagem é para nós hoje: não podemos esfriar. Volta a praticar o que você praticava no início da sua conversão. O que ele está falando? Tirarei o castiçal e se você não te arrepender, vai ser tirado. Nós temos que tomar cuidado. Agora aqui no versículo 2:6: tens, porém, isto, que aborrece as obras dos nicolaítas, os quais eu também aborreço, porque os nicolaítas, né, tem um acento no i, eles pregavam as coisas erradas, tá? Os nicolaítas, as obras deles não eram boas, e a igreja de Éfeso era aborrecida com as obras deles. E Deus falou também, né, através do apóstolo João, que ele também andava aborrecido com a obra dos nicolaítas. Como é que Deus anda conosco? Será que Deus anda aborrecido com algo que eu estou fazendo? Vamos tomar uma posição diante do Senhor, vamos voltar à prática das primeiras obras, mesmo em tribulação, mesmo nesse momento de pandemia, né? Vamos voltar à prática das primeiras obras. E aí, para encerrar, versículo 7, quando ele está falando, 2:7, quando ele está falando
ele encerra falando assim, a fala dele, a carta a Éfeso, encerra assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Então, esse que vencer, ele oferece aqui, né, para a igreja de Éfeso, a árvore da vida que está no paraíso. É isso que ele está oferecendo. E ele fala que nós devemos estar à prática do primeiro amor, tá? A prática do primeiro amor, aleluia. Voltar às primeiras obras. E aqui a igreja de Éfeso, ela estava sendo apenas ortodoxa, praticando as boas obras. Nós sabemos que a fé sem obras é morta, mas a fé e a obra têm que andar junto. Estava se tornando assim algo normal. A igreja de Éfeso, ela era ortodoxa e não dedicada na primeira cidade da Ásia. Ela tinha se esfriado totalmente. Sentiu-se iluminada pelos cultos pagãos, por tantas coisas carnais que aconteciam naquela cidade. Mas ali tinha um pastor, o nome dele era Timóteo, e ele ficava ali. E foi entregue, né? Quando falou assim, eu sei, ele mandou entregar, né? Quando ele fala que eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência. O Senhor sabe a nossa obra, o nosso trabalho e a nossa paciência. Mas temos que voltar ao primeiro amor. Que ele fala assim, olha, tenho, porém, contra ti, quando fala no versículo 4, tenho, porém, contra ti que deixaste o primeiro amor. Aquele primeiro amor de oração, aquele primeiro amor de leitura da Bíblia, aquele primeiro amor de jejum, aquele primeiro amor de comunhão. Hoje tem gente até gostando de não ter culto na igreja. Tem gente até gostando. Nós estamos nos acostumando a ficar em casa. Foi igual aconteceu com o povo lá que foi escravo lá na Babilônia. 70 anos na Babilônia, né? A princípio eles estavam detestando, depois eles começaram a gostar. Nós temos que tomar cuidado para não gostar, de ir à igreja. Daqui uns tempos nós vamos estar acostumados a ficar em casa. Nós enfrentamos fila. Quase não tem meio metro. Gente, no dia de pagamento é uma loucura. Nós vamos em supermercados, nós vamos em bancos, nós vamos ao médico, nós vamos à padaria, mas não podemos ir à igreja. Sabe? Eu sei que nós temos uma lei a obedecer, 60 anos em casa, crianças em casa, mas o que está acontecendo com a igreja de hoje? Eu tenho admirado obras de igreja. Gente, as igrejas, elas têm levantado com cesta básica para doar, coisas para doar. Impressionante a obra. Mas será que o amor continua o mesmo? Será que como nós estamos perante o Senhor? Tenho, porém, contra ti, que deixaste as primeiras obras. Foi isso que aconteceu com a igreja de Éfeso. Nós não podemos ser ortodoxos. Ortodoxos quer dizer normal. Nós temos que ser avivados, surreal na presença do Senhor. Íntimos, viver uma vida em santidade. Isso que nós temos que ter. E amanhã eu vou ler para vocês a segunda carta da igreja de Esmirna. Se você gostou dessa live, eu gostaria que você compartilhasse. Deixe o seu comentário aí, por favor. Vamos estar estudando juntos, tá? E em nome do Senhor Jesus, que a nossa vitalidade espiritual possa aflorar em nome do Senhor Jesus. Que possamos ter intimidade com o Senhor, que possamos falar em línguas sozinhos, que possamos ler Bíblia todos os dias. Em nome de Jesus.
Vamos fazer da nossa casa uma igreja. Enquanto você não pode ir à igreja, faça da sua casa uma igreja. Faça um culto em casa, faça culto todos os dias, ore com seus filhos, ore com seu esposo. Se seu esposo não chamou para orar, chama ele para orar. Um dia ele vai chamar você para orar. Chame seus filhos. Não deixe de orar com sua família em esse tempo de pandemia. Vamos estar orando, aleluia. Vamos voltar a ter vitalidade espiritual. Às vezes nós tomamos vitaminas para estarmos forte, passamos cremes para a nossa pele ficar com vitalidade, mas nós não lemos Bíblia, nós não oramos, nós não jejuamos para que tenhamos uma vida espiritual vital, com vitalidade. Quando nós assustarmos, nós somos apenas ortodoxos, como aquele povo lá de Éfeso, que não estava mais nem sentindo a presença do Senhor. Cantavam por cantar, né? Faz as coisas por obrigação, não podemos. Temos que fazer porque há um desejo ardente dentro de mim. Em nome do Senhor Jesus, que possa renascer. Renascer em nossos corações. Oh, Pai, reacenda essa chama dentro de nós, Pai. Essa vontade de ler Bíblia, essa vontade de orar, essa vontade de ter comunhão, Pai. Nos abençoe. Muito obrigado por essa oportunidade de ler essa palavra. Meu querido, minha querida, compartilhe para a honra e glória do Senhor. E amanhã às 14 horas estarei novamente lendo. Novamente não, estarei continuando a leitura do livro de Apocalipse, do versículo 8 até o 11. Eu gostaria que você leia de novo. Gente, é uma outra visão. Quando eu estava assim, que eu percebi, acho que tem coisa que, assim, essas igrejas, elas existiam nessas cidades. Por isso que elas eram chamadas de igreja, por exemplo. Éfeso era uma cidade. Então, João chamou a igreja de Éfeso. Essas cidades existiam na Ásia Menor, que hoje tem outro nome, tá? Deus nos abençoe. Muito obrigado, quero agradecer quem está aí ao vivo. Eu gostaria que vocês pedissem para falar ao vivo comigo, tá? Tá, Miriam? Da próxima vez eu quero você, tá? Não se intimidem, pode entrar, pode deixar o seu parecer aí, para estarmos comentando junto. Teve uma coisa, eu gostaria só de falar com vocês aí, quem eram os Nicolaitas, tá? O nome Nicolaitas é simbólico, tá? Significando conquistando a laicidade. Aparentemente, esse grupo reivindicava algum tipo de padrão superior que permitia a idolatria e a imoralidade se misturar com a graça. Misericórdia. Eles falavam que não tinha problema idolatria e imoralidade, porque nós sabemos que muitas religiões incentivam a prática da imoralidade e a prática da idolatria, né? Idolatria é tudo aquilo que é acima de Deus, né? E os nicolaítas, eles incentivavam a prática da idolatria e da imoralidade, e como se diz, o que é que tem? Nós temos que vigiar e orar. Em nome de Jesus, amém? Beijo grande, curta meu canal, compartilha. Eu agradeço muito a vocês agora, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia. Obrigado, gente.